Oi, pessoal! Bora lá então para mais uma aula do nosso estudo do livro Xamã Urbano, de Serge Kahili King. Esse estudo é um estudo do xamanismo, kahuna e filosofia runa. Vamos lá! Nós estamos no segundo princípio, que é Kala, K-A-L-A. Não existem limites. À primeira vista, isto parece absurdo, porque sentimos que existem limitações à nossa volta. Nosso corpo só pode crescer até certo ponto, só podemos enxergar a uma determinada distância, só podemos ouvir dentro de certa escala, só podemos viver certo tempo sem respirar. A Terra só tem aquele tamanho determinado. Temos apenas uma certa soma de dinheiro no banco. Como assim, sem limites? Sim, sem limites. O universo é infinito. Como tem de ser se o mundo for o que pensamos que é, e se tudo for apenas um sonho. Então, se tudo é apenas um sonho, como acredita-se na filosofia runa, não existem limites. Como explicar as limitações que vivenciamos? Um dos caminhos é reconhecer dois tipos de limitações. A limitação que é criativa e a limitação que é filtrada. Um universo infinito implica em experiências infinitas, que é o mesmo que nenhuma experiência, porque não haveria nenhuma diferenciação, contraste ou sensação de mudança. O conceito de limitação criativa supõe o estabelecimento de um objetivo de limites dentro de um universo infinito a fim de criar experiências específicas. Então, a limitação existe a limitação criativa e a limitação filtrada. Para a gente ter uma experiência na matéria, a gente cria algumas limitações, né? Então, o conceito de limitação criativa supõe o estabelecimento de um objetivo de limites dentro de um universo infinito. Então, as nossas escolhas, tudo é infinito. A partir das nossas escolhas, a gente vai construindo experiências específicas, e aí dentro dessas experiências específicas existem limites. Nosso campo de experiências físicas, por exemplo, é arbitrariamente limitado pela escala natural perceptiva das frequências de visão, toque, gravidade, distância e tempo. Só para citar as principais, que tem a ver com as nossas percepções, né? Além das ampliações que podemos realizar com instrumentos mecânicos e habilidades psíquicas. No entanto, sem essas aparentes limitações, não podemos nem mesmo vivenciar essa dimensão. Se você supõe a existência de um universo que é infinito, não há uma razão lógica para não existirem outros seres tão reais quanto nós, fisicamente, e que enxerguem numa escala de frequência ultravioleta, por exemplo, né? Ouçam numa escala de alta frequência e toquem numa escala de frequência de ondas de rádio, por exemplo. Pelo que sabemos, cada um de nós vivencia estáticas as sutis invasões dos outros em nossas frequências particulares. Então, esse universo físico das nossas percepções
pode ser o resultado de escolhas criativas de fatores limitadores por parte de Deus ou do nosso próprio self superior e que nos possibilita viver a vida na Terra. Gente, como isso é complexo, como é amplo, né? Então, bora lá desenvolver o assunto. Vamos trazer esse tópico a uma escala mais maleável. A vida é como um jogo de damas. Se a vida pode ser uma tigela de cerejas, também pode ser um jogo de damas. Num tabuleiro de damas, representando a dimensão física, existem 64 quadrados. Metade são pretos e a outra metade são vermelhos. E 24 pedras, 12 de cada cor. No início do jogo, suas peças estão agrupadas de um lado e as do seu parceiro de jogo do outro. As regras dizem que você pode ir para frente e pegar as pedras do seu parceiro ou saltar sobre elas, ganhando mais uma ou fazendo uma dama com a sua pedra quando conseguir alcançar o outro lado, o que lhe dá a liberdade para mover sua pedra em qualquer direção. Na verdade, não há nada realmente que o impeça de fazer damas com todas as suas pedras antes mesmo de começar a jogar. Pegar as pedras do seu parceiro quando quiser ou as pedras dele ou jogar as pedras deles pelos ares para que ele não possa jogar. Você poderia fazer tudo isso, mas não estaria mais jogando damas. Olha onde ele quer chegar, né? As regras do jogo são limitações criadas para que você possa jogar o jogo. Assim é que os xamãs encaram a vida. No jogo do xamã, usa-se o mesmo tabuleiro. Porém, trocam-se as regras e as pedras para que você também possa jogar xadrez, se assim quiser, e assim expandir as possibilidades de uma experiência dentro da mesma dimensão. As limitações criativas nos permitem aprimorar nossas habilidades criativas, reforçando o foco num certo âmbito e interpretações da experiência. Mesmo no limitado jogo de xadrez, as mentes humanas ainda não se deram conta de todas as possibilidades. Então estamos num universo infinito, jogando um jogo numa dimensão que existem limitações. Mas existem vários tipos de jogos que a gente pode jogar nesse universo que é infinito. Isso é maravilhoso. E mesmo quando a gente escolhe um jogo, né? A gente vai mais para frente, ele dentro da visão da filosofia Runa, ele vai mostrar para a gente como a gente pode mudar esse jogo. Também existem infinitas possibilidades que muitas vezes a nossa mente consciente não consegue conceber agora, nesse momento. A gente precisa ampliar a percepção de mundo para isso. Gente, é maravilhoso isso. É maravilhoso e é libertador. Vamos lá, vamos despertar. Despertar. Então aqui, mesmo no limitado jogo de xadrez, as mentes humanas ainda não se deram conta de todas as possibilidades. Em comparação, a limitação filtrada é usada aqui para definir as limitações impostas por ideias e crenças que inibem a criatividade, mas mais do que estimulam, como crenças que geram vulnerabilidade e desesperança, ou vingança e crueldade. Recentemente, conversei com uma pessoa que expressou raiva imponente que sentia de um mundo cheio de dor e sofrimento. E estávamos conversando sobre isso num lugar cheio de amor e harmonia.
A obsessão dessa pessoa com sofrimento estava filtrando as experiências contrárias e tornando quase impossível que se fizesse qualquer coisa a respeito desse sofrimento. As limitações filtradas geram um foco que não possui um potencial para uma ação positiva. Então, a limitação criativa, ela ajuda a gente a perceber que a gente está jogando um jogo e que a gente pode mudar o jogo. Existem regras, normas nessa dimensão que a gente está. E a gente pode mudar o jogo que a gente está jogando aqui. Então, essa é uma limitação, mas é criativa. Num universo de infinitas possibilidades, certo? E existe a limitação que é filtrada, que é quando a gente se deixa levar pelas crenças do inconsciente coletivo, enfim. E a gente realmente acredita que a gente não tem alternativas e que o mundo é duro, o mundo é difícil, o mundo é cruel, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Que não é construtivo, só faz a gente mergulhar ainda mais no sofrimento, né? Então vamos lá. As limitações filtradas geram um foco que não possui um potencial para uma ação criativa. Corolário: tudo está conectado. Em muitas culturas xamânicas tradicionais, a ideia de que tudo está conectado geralmente é representado pelo símbolo de uma teia de aranha. O xamã, ele é a aranha que tece a teia da vida. Num sonho lúcido, a partir dos fios muito finos que vêm de dentro dele. A teia não representa apenas o sonho da vida, mas também a sua interconectividade. Cada parte da vida está ligada à outra, e o que afeta uma delas afeta todas as outras, em diversos graus. Um simples pensamento de amor ou de ódio afeta todo o universo. Os caras acreditam nisso, gente, há milhares e milhares e milhares de anos. Sensacional. Porém, o seu corpo provavelmente será mais afetado do que a estrela Betelgeuse, assim como uma mosca ou uma folha afetarão mais a parte da teia que ela toca do que o resto. Mesmo que a teia inteira balance, então a teia inteira balança, mas quem está mais próximo acaba sentindo mais. Apesar da figura da teia ser uma metáfora comum, tradicionalmente utilizada para explicar uma conexão metafísica real, entretudo, algumas pessoas acham que é mais fácil pensar nas conexões em termos de uma metáfora de campos eletromagnéticos, dentro de outros campos eletromagnéticos numa ordem infinita. E os campos eletromagnéticos conversam, se interconectam, se relacionam, enfim. Ao imaginarmos essa interconectividade, podemos também supor a possibilidade de influência à distância, né? Que os xamãs praticam e usam para muitos tipos de cura e manifestações, né? As curas à distância que se faz, né? Dentro do xamanismo e outras práticas espirituais muito conhecidas, né? Corolário: tudo é possível. Se não existem limites, então é claro que tudo é possível. O que você precisa fazer é acreditar nisso, conforme o primeiro princípio. Lembra do primeiro princípio? Que é Ike.
aqui, ó. Eu vou ler exatamente como ele coloca aqui. Ike kalamakia manau aloha manapono. Ike kalamakia manau aloha manapono. O mundo é o que você pensa que ele é, certo? Então vamos lá. Como você não está sozinho no universo, o que pode ser compartilhado depende das crenças dos que estão à sua volta. Você poderá ser capaz de levitar na gravidade do seu quarto, mas talvez não seja capaz de fazê-lo na presença dos outros por causa da descrença deles. Por outro lado, a crença de determinada pessoa na levitação pode ser tão forte que você conseguirá realizá-la na sua presença, mas não na presença de outras pessoas ou quando estiver sozinho. A viagem entre as estrelas é possível, mas a única forma em que ela pode ser mostrada na nossa cultura atual é por meio de filmes e livros, ou então por afirmações de certos indivíduos de terem tido experiências físicas referentes a isso. De acordo com as escrituras cristãs, até Jesus, na sua terra natal, teve dificuldade de realizar milagres, porque as pessoas não acreditavam que o filho de um carpinteiro pudesse ter tais poderes. No entanto, como já apontaram, existe a possibilidade de existirem outras interpretações desse evento. De qualquer modo, quanto mais pessoas acreditarem na possibilidade da mudança que você pretende realizar, tanto mais fácil será para realizá-la. Corolário. A separação é uma ilusão útil. Conheci pessoas que se sentiam tão presas à ideia e à experiência da conectividade e do interrelacionamento das coisas que se sentiam imobilizadas pelo medo das consequências imprevistas e até do seu mais tênue pensamento ou ação, ou de mergulhar na empatia pela dor e sofrimento dos outros. Nesses momentos é saudável injetarmos em nós um pouco de distinção criativa. Gente, se tudo é possível, né? O medo faz com que você perca a visão do seu papel de tecelão de sonhos. E por algum tempo, a suposição da independência de todas as coisas vai ajudá-lo a recuperar o equilíbrio. Da mesma forma, a empatia pura o deixa tão indefeso quanto o sofredor. A solução é adicionar uma dose de separação, mudando o seu sentimento para a compaixão, em que você tem consciência do sofrimento do outro, mas você sabe que ele não é seu. O que ele quer dizer aqui? Que às vezes o limite é necessário, que às vezes o limite é útil. Então estamos todos na mesma teia da vida, nessa interconectividade, né? O que eu faço interfere na realidade do outro e o que o outro faz, de certa maneira, interfere na minha realidade. Mas como tudo é possível e o mundo é aquilo que eu acredito que ele seja, eu posso sim, nessa complexidade toda, impor limites, dizer não. Eu entendo a dor do outro, tenho empatia pela dor do outro, mas eu não quero entrar na dor do outro e alimentar ainda mais a dor do outro, né? Assim, você sabe que aquilo não é seu, né? Você pode escolher também por limite e conseguirá ajudar a pessoa que está sofrendo a se libertar daquela dor. A
questão mais importante é que realmente não há limites. Assim, na qualidade de um xamã urbano, você poderá sentir-se livre para criar limites quando isso for útil para você. Explorando as conexões de energia. Com alguma outra pessoa ou com várias pessoas, coloque sua mão virada para cima, palma a palma, distantes alguns centímetros umas das outras. Logo, você terá uma sensação de calor, frio ou formigamento. Se você se aproximar ligeiramente suas mãos das mãos do seu parceiro, poderá até sentir uma espécie de pressão, como se estivesse empurrando-as em direção a um imã ou a um balão muito leve. Agora, estenda suas mãos mais ainda e tente identificar suas sensações novamente. O que você conseguir sentir ao estendê-las, mais ainda dependerá da sua sensibilidade individual. O mais importante é saber que você tocou aquela pessoa diretamente. Na verdade, você tocou a energia dela, que é uma parte tão íntima da outra pessoa quanto o seu próprio corpo. Olha que visão interessante, né? A nossa pele não é o limite. Nossa energia ou espírito estende-se aos confins do universo. Todos nós estamos conectados a tudo, porque não há limites. Oi, pessoal! Bora lá? Vamos seguir com o nosso estudo, então, do livro Xamã Urbano, de Sergio Carrilli King. Esse livro fala de xamanismo Kahuna e filosofia Runa. Nós estamos vendo os 7 princípios da filosofia Runa e hoje a gente vai estudar o terceiro princípio, que é Makia, M-A-K-I-A. A energia flui para onde vai a sua atenção. Duas das técnicas mais bem sucedidas e há muito praticada pelos xamãs são a meditação e a hipnose, porque ambas usam o terceiro princípio. A meditação representa muitas coisas diferentes para pessoas que usam muitos sistemas diferentes. Para algumas, ela consiste nos pensamentos de um monge solitário na cela de um monastério, que medita diante de Deus. Outras imaginam um grupo de hippies sentados no chão em círculo, de pernas cruzadas, em posição de lótus, entoando mantras numa linguagem que não entendem. E outras ainda imaginam uma pessoa sorvendo uma xícara de chá enquanto contempla o pôr do sol. Todas essas coisas e outras semelhantes são técnicas e estilos de meditação. A meditação em si simplesmente consiste em pensar de forma profunda e contínua. Em outras palavras, é uma atenção concentrada e mantida por algum tempo. Gente, isso é muito importante, eu toco muito nessa tecla, por conta da percepção mais profunda de si próprio e do mundo ao redor, né? A palavra deriva da raiz latina med, que significa medir. Comum também a palavra medicar, ou médico, que quer dizer curar. Você medita quando concentra a sua atenção em alguma coisa
E de acordo com essa filosofia, sua atenção canaliza a energia do universo na manifestação do equivalente físico do foco da atenção. Entretanto, a manifestação não é apenas equivalente àquilo que você está olhando, que está dizendo ou vindo ou fazendo. É o equivalente à soma total da sua atenção inteira. Inclusive, sua expectativa habitual durante a meditação. Em outras palavras, sempre que o lono ou o Rani, que é a mente consciente, estiver meditando, o seu subconsciente ou o seu Unihipili também medita. Parte da formação de um xamã consiste em aprender como fazer essa conexão entre mente consciente e subconsciente. O Rani e o Unihipili meditarem a mesma coisa ao mesmo tempo. Então ocorre a magia. Esse alinhamento, tem um vídeo aqui no canal que fala, né, porque dentro dessa filosofia runa, eles chamam simbolicamente a mente consciente de mãe, né, ou Rani ou Lono, e a mente subconsciente de criança, né, ou Unihipili ou Ku. E o supraconsciente, nosso eu superior, em alma Kua, né, e é o pai. E eles falam tanto que no Ho'oponopono, a oração original do Ho'oponopono começa assim, né? Divino Criador, Deus, Pai, Mãe, todos em um. Quer dizer, toda a totalidade do meu ser, né? Isso é simbólico. Eles estão falando dessa integração do indivíduo, né? Desse alinhamento perfeito entre as nossas diferentes mentes, nossos níveis de consciência. Então, quando a gente consegue alinhar a nossa mente consciente com a nossa mente subconsciente, a magia da manifestação acontece. E lembra, quem traz a energia para a coisa acontecer é o supraconsciente, nosso eu superior, alma Kua, ou o pai, né? E aí, a importância da meditação para a gente se perceber, para a gente perceber o que a gente precisa limpar na gente de memória do passado, como fazer o alinhamento, realmente quem a gente é, o que a gente quer, o que está acontecendo ao nosso redor. É muito importante meditar, gente. Nossa, é muito importante de verdade. Ele fala aqui, né, dentre todos os... tem vários tipos de meditação, né? Ele fala que a hipnose, ela é outro tipo de meditação. Eu estava falando aquela hora que tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essa conexão da mente consciente com a mente subconsciente. Eu vou colocar o link na descrição, tá? Quem tiver interesse de fazer essa prática. E aí ele fala que a hipnose é outro tipo de meditação. Não há um consenso sobre a definição da hipnose, porque algumas pessoas a consideram um processo e outras um estado. O processo não nos interessa, mas o estado de hipnose sim. Como estado, a hipnose é simplesmente uma condição de atenção concentrada e mantida, assim como a meditação. A maior diferença é que a meditação é considerada mais espiritual, e a hipnose, ela é mais prática. A meditação é usada para limpar o karma e alcançar a iluminação. Ele está falando aqui dessas práticas de meditação mais orientais, né? Enquanto a hipnose é usada para uma pessoa parar de fumar e perder peso, por exemplo. O fato é que até pode
usar uma ou outra, que você pode usar uma ou outra para a mesma coisa. Geralmente, distingue-se a hipnose pelo fato de ser aplicada por um assistente, enquanto que a meditação dirigida eliminou essa distinção. Peraí que eu me atrapalhei, peraí. O fato é que você pode usar uma ou outra para a mesma coisa. Geralmente, distingue-se a hipnose pelo fato de ser aplicada por um assistente, que é chamado hipnotizador, que ajuda você a entrar num estado de concentração. Mas a meditação dirigida eliminou essa distinção. E a meditação, que sempre foi considerada algo individual, também não é muito diferente da auto-hipnose. Como processos, tanto a meditação quanto a hipnose são simplesmente técnicas diferentes para se fazer a mesma coisa. Ou seja, direcionar a atenção e as crenças e expectativas mais positivas. Como estados, ambos são condições idênticas de atenção concentrada e mantida. Qualquer diferença pode ser atribuída ao objeto da atenção. Como a energia flui para onde vai a sua atenção, esses aspectos da sua experiência atual, que parecem duradouros, são o efeito da atenção concentrada e mantida, habitual, produzida pelo seu subconsciente. Se você gostar do que obteve, ótimo. Se não, precisará encontrar uma maneira de desviar a atenção do seu subconsciente para um novo padrão. Como a gente pode ter consciência e lucidez para escolher quais os registros a gente quer que fiquem marcados no nosso Uniripile. Lembra que o Uniripile é nossa mente subconsciente? Que o subconsciente ele dita muito mais com as experiências que a gente vai ter na nossa vida aqui na matéria, na 3D. Então, quando a gente toma a meditação, ajuda muito a gente ter essa lucidez, essa autopercepção de registrar experiências que a gente quer vivenciar na nossa vida da matéria, no nosso Uniripile, no nosso subconsciente. E lembra que é preciso de uma emoção forte para isso, tá? E a gente pode também observar, tá vivenciando uma coisa e falar, não, isso eu não quero registrar no meu Uniripile. E não foca naquilo, olha para outra coisa, com consciência. E escolher um novo padrão. A meditação e a hipnose são boas ferramentas para isso. E apresentarei mais algumas para você logo adiante. Corolário. A atenção é atraída para a energia. A nossa atenção é naturalmente atraída por luzes claras, objetos brilhantes e sons altos. Mas não percebemos que o fator comum a essas três coisas é a intensidade da sua energia. Nossa atenção é atraída para qualquer fonte intensa de energia que estimule um de nossos sentidos, mesmo aqueles sentidos sutis dos quais a maioria das pessoas não tem consciência. Por causa da sua intensidade emocional ou foco sensorial, algumas pessoas têm uma aura ou um campo energético tão forte que automaticamente atraem a atenção dos outros sempre que aparecem. Numa escala maior, algumas áreas geográficas, geralmente áreas de forte atividade ou potencial sísmico, possuem uma maior intensidade de energia do que outras. E assim atraem grandes populações, o que aumenta ainda mais a energia daquele lugar. Muita coisa já se escreveu sobre locais sagrados.
mas eu acho que o poder deles é passivo, o que permite às pessoas relaxarem e se livrarem do estresse dos verdadeiros locais de poder ativo dos centros urbanos. As sensações e os fenômenos psíquicos vivenciados nesses lugares ocorrem quando você começa a relaxar. E quando a energia armazenada que você traz daqueles lugares de poder mais ativo começam a fluir. Os próprios seres humanos são geradores de energia. Entretanto, quanto vários indivíduos se deslocam a um local de poder agradável, calmo, passivo, logo poderão transformá-lo num local de poder ativo, dinâmico e possivelmente estressante. Ele coloca, como estresse, como excesso de energia, na verdade. Corolário, tudo é energia. Para os físicos ou metafísicos, não é novidade dizer que tudo é energia, mas as implicações lógicas são bastante interessantes, porque incluem a ideia de que pensamentos são energia e que tudo de energia pode ser convertido em outro tipo de energia, Então, todo tipo de energia pode ser convertida em outro tipo de energia. Isso acontece quando a energia da pressão do vapor empurra uma turbina para converter a energia magnética em energia elétrica. E acontece também quando a energia elétrica, empurrada por um fio resistente, produz calor num ferro de passar roupa. O calor também é gerado quando um grupo de seres humanos fica exaltado ou pratica certos exercícios respiratórios ou meditativos. Essa ideia também nos fornece uma explicação bastante clara de como os pensamentos podem produzir seus equivalentes físicos, especialmente quando amplificados pela emoção ou confiança. Lembra que a gente estuda na física quântica, da energia eletromagnética, que a mente tem energia elétrica, o coração, sentimento, ele traz o potencial vibracional de fato, energia magnética. Então, essa ideia também nos oferece a explicação bastante clara de como os pensamentos podem produzir seu equivalente físico, especialmente quando esses pensamentos são amplificados pela emoção ou confiança, poder, quando você está naquele estado do eu, do sou, poder da divindade agindo, atuando através de nós, ou pela emoção, explorando o fluxo da energia. Para demonstrar como a energia flui, para onde vai a atenção, como o pensamento afeta a energia física, levante uma cadeira pelo assento e sinta o seu peso. Depois, coloque de volta no chão. Agora, concentre sua atenção na parte de cima do encosto da cadeira e levante-a pelo assento novamente. Se a sua concentração for boa, a cadeira vai lhe parecer mais leve, não importa como você vai explicar isso. O fato é que, caso queira levantar alguma coisa, será mais fácil se a sua atenção estiver concentrada na parte de cima do objeto ou até no ar, a uns 10 centímetros acima dele. Uma das minhas alunas, uma mulher baixinha, contou-me orgulhosa que foi a uma loja de produtos de jardinagem e comprou uma estátua de concreto para colocar num pedestal que ela possuía no seu jardim. 2 funcionários fortes carregaram a estátua até a sua caminhonete e ela foi para casa.
Chegando lá, ela percebeu que não havia ninguém ali para ajudá-la a tirar a pesada estátua do carro, carregá-la por uma escada até o portão. Depois, mais uns 2 metros até o jardim, colocá-la sobre o pedestal. Depois de chorar de tanta frustração, ela se lembrou do que havia aprendido sobre concentração e fluxo de energia, colocou em prática, realizando o serviço da mesma, ela mesma, carregando a estátua aos poucos. É um exercício para a gente experimentar, né? Para a gente testar, para a gente tentar. Então é isso, gente. Nos vemos na próxima semana, então, com o próximo princípio, Manaua. Agora é o momento de poder. Nos vemos então semana que vem. Aloha!